E agora nós vamos conversar sobre o perfil da banca IBFC, que vai ser a banca organizadora do concurso da PM Paraíba, e é de suma importância que você saiba como essa banca costuma se apresentar durante os concursos que ela faz, né? Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Está aqui na tela para vocês o Dominando a IBFC, que a gente já trouxe para vocês um compilado de informações que você vai entender como a banca funciona. Então, já pega o papel aí, vai anotando, printa, e você também vai perceber como a banca funciona quando estiver fazendo questões. Lá, resolvendo que concursos, o seu material teórico aí, você também vai dar uma olhada e ver o perfil da banca, beleza? Então, ela se apresenta do seguinte modo. De maneira geral, é comum todo conteúdo previsto no edital seja abordado nas avaliações. Como assim? De forma bem simples. A banca vai lá e cobra determinada quantidade, quase não sai, depois eu disse, determinada quantidade de conteúdo. Ela vai lá e cobra, sei lá, 7 pontos. Desses 7 pontos, a tendência é que ela realmente cobra esses 7 pontos. Que ela vai lá e cobre tópico 1, 2, 3, através das questões. Ainda mais quando vem questões, como se diz, matérias tarifadas. Vai ter lá 10 questões de português, 10 questões de penal. Então, quando ela impõe que vai ter determinadas quantidades de questões, é comum que ela chegue lá e bote lá pelo menos uma questãozinha de cada assunto. Assim, ele exige que o candidato seja um candidato mais completo possível. Não dá muita sorte àquele cara que estuda somente tópicos que mais caem. Claro que vai cair na prova, porém ela costuma vir lá e perguntar um tópico que não cai tantas vezes assim e está na prova. Então fique esperto aí quando for estudar, que ela costuma cobrar quase todos os tópicos na avaliação, certo? Apesar do elevado nível de profundidade nas questões, a banca IBFC é conhecida por apresentar textos enunciados diretos e objetivos. Eu particularmente sou muito fã da banca IBFC. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu sempre estudei para CESP, que é certo ou errado. Aí depois de um certo tempo, foi aparecendo oportunidades de mudar para questões de múltipla escolha. E a banca que eu mais gostei de fazer questões foi a IBFC. Por quê? Ela traz um texto, o comando da questão de forma direta, e as alternativas são mais diretas ainda. Então vai estar lá um texto curto e objetivo, e as alternativas, às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra só, então você tem que saber o contexto para poder aplicar na resposta. Então você não pensa tanto assim. Claro que tem que estar no automático. Tem que estar fazendo questões direto, ter contato com a banca constantemente, para entender como ela costuma cobrar. Então, fica ligado nisso aí quando for fazer as questões, principalmente do que concurso, que é o site que eu uso, você também possivelmente deve usar. Vai ter lá, filtro da IBFC. A intenção agora é que você zere todas as questões da IBFC até que saia o edital. A gente não sabe quando vai sair, mas a minha aposta é que vai sair muito em breve. Eu estou gravando esse vídeo dia 8/7, então dificilmente eu acredito que vai terminar o mês de junho sem a gente ter o edital da PM Paraíba 2023. Bom, próximo tópico. Não é comum que apareçam pegadinhas ou questões polêmicas pela IBFC. Ela evita, a banca IBFC ela evita esse tipo de questão. Porque dá trabalho para ela vai ter que anular, então tudo que for polêmico ela foge mais. Tanto é que a maioria das questões que envolvem a IBFC no campo do direito são texto e lei. Então, você quer ir bem na prova da IBFC, domine o texto e lei. Pega o Vadimeco da PM Paraíba que a gente fez gratuitamente, e vai estar aqui o link na descrição. Pega ele e domina. Simplesmente lê, pô. Hoje é de direito constitucional. Pega direito constitucional do artigo 1º até o último ali do Vadimeco, que já está selecionado, e leia uma vez, no outro dia. Penal, e assim você vai até ter contato com as questões, ter contato cotidianamente com o texto e lei, e vai aprender muito pelas questões, que você vai ver que a resposta é geralmente texto e lei. Então vai ter lá o comando específico e você vai ter que complementar com o texto e lei, saber a informação através do texto e lei. Então é muito importante que você tenha contato direto com o texto e lei, porque a banca ela vai fugir dessa situação de questões polêmicas, envolvendo jurisprudência, doutrina. Ela evita esse tipo de coisa, pelo menos até agora, e foca muito no texto de lei. Próximo tópico. Cadê? O terceiro, não foi? Pronto, agora. Outra característica da banca, apesar das questões onde... Eita, deu uma errada aqui. Pronto. Outra característica da banca é apostar em questões onde o candidato precisa julgar itens de 1 a 4. Ou seja, coloca lá item 1, 2, 3 e 4 e você tem que julgar. O item 1 e 2 está correto, o item 3 e 4 está errado, e assim vai. E no final você vai pegar a alternativa correta ali e assinalar. Para assinalar a resposta baseada com verdadeiro ou falso. É tipo uma questão mais pesada, seja aqui. Eu particularmente gosto das questões porque quando você geralmente descobre o erro de uma, já matou a questão.
Então, quando eu pego lá na questão que tem várias alternativas, alternativa 1, 2, 3 e 4, por exemplo, aí a 1 está errada. Eu já vou para as alternativas, que diz que a alternativa 1 está errada, e vou cortando, para poder ficar mais fácil. Assim eu não perco tempo lendo alternativas que não precisa. Muitas questões, muitas no da banca BFC, se você matar uma alternativa, você já acabou a questão. Então, fique esperto aí como for fazer as questões. Tiver as alternativas de 1 até 4, você viu que a primeira é falsa, vai nas alternativas e vê se está dizendo que é falsa ou verdadeira. Se estiver dizendo que é verdadeira, você já corta a alternativa 1 e possivelmente vai sobrar ali duas alternativas. Aí fica bem mais fácil de se estudar. Bora continuar. Vou passar aqui o slide para vocês. Bom, e aqui a gente vai começar a destrinchar a banca. O vídeo já está ficando um pouquinho longo, mas eu acho que aqui vai ser um bom raio-x para você entender todo o passo a passo da banca. Bem, aqui nós vamos pensar agora sobre a banca, sobre a matéria de português. Então, vou dar um zoom aqui para vocês, para ficar mais fácil, né? Bom, a interpretação do texto recebe bastante destaque para as questões estruturadas, então vou marcar aqui para vocês também, que já fica mais fácil também. Se eu achasse o lápis. Não, vou marcar não, pessoal. Interpretação do texto recebe bastante destaque em questões estruturadas da BFC. Durante as provas é muito comum que sejam cobrados fragmentos de textos literários, principalmente crônicas. Então fique esperto quando for fazer as questões. Você vai perceber ao longo de realizar várias baterias de questões que ele vai pesar muito em crônicas, aqui, ó, especialmente crônicas, além de grandes nomes de brasileiros, escritores brasileiros. Além disso, noções sobre morfossintaxe do período, análise sintática, pontuação, acentuação, uso da crase semântica também são comuns na prova. Ou seja, perceba que ele falou ali que cobra tudo. Então, quando for fazer as questões, você vai perceber que cobra tudo. Vai ter lá, deixa eu lembrar agora, a banca, a PMRN. A PMRN foi uma prova bem legal, tá, de português, veio bem equilibrada, viu um pouquinho de cada. Então você percebe que vai vir o etal com tópicos bem similares aí em quase todas as matérias. Eventualmente, uma matéria ou outra que cobra mais algum assunto, mas a maioria segue essa sequência de cobrar sempre vários tópicos. Tanto é que as dicas vão ser um pouco repetitivas, quando eu passar aqui para vocês, por quê? É o estilo da banca. Cadê? Pronto. Raciocínio lógico. Agora nós vamos falar raciocínio lógico. Aqui na matéria raciocínio lógico, lógica proporcional, probabilidade e análise combinatória. São os três assuntos geralmente mais cobrados. E geralmente esses assuntos aqui estão no final, esse aqui probabilidade, análise combinatória, estão no final do etal. Então, para a galera que segue a sequência, quando sai o etal, o cara vai fazer o cronograma, o planejamento dele, ele segue a sequência ali dos conteúdos no etal. Possivelmente ele vai ver esses três assuntos por último, e são os assuntos que mais caem na IBFC. Então tem que ficar esperto, por quê? É o que mais cai, então você tem que ter uma dominância maior. Bom, quando você for estudar raciocínio lógico propriamente dito, vai ver que a maioria das questões são sobre proposição ou negação de proposição. Então são muitas questões mesmo, muitas mesmo. Eu já vi, quando fui filtrado na época da PMRN, que eu não pude fazer essa prova, porque foi um dia de transformação que eu já tinha passado em outro, aí tive que optar. Ao fim não tinha mais certo, né? Então eu não fui fazer a prova, mas estudei bastante para a PMRN e conheci a IBFC mais profundamente nessa época. Tanto é que estou retomando agora para fazer a prova da PM Paraíba, baseado nessa experiência. E o que é que eu percebi? Que cai muita questão de proposição, negação, na casa de centenas de questões, somente esse assunto da banca deve ser. Então, o cara tem que ficar muito bom nisso. É quase certo que vai vir pelo menos ali duas questõezinhas disso. Então, vem duas de proposição e a negação, aí vai vir duas de probabilidade, uma de análise combinatória. Então, são coisas que vão intercalando no estudo que você precisa dominar, certo? E agora, bora para mais um aqui. Qual a próxima matéria? Tanto é que está sendo a PMRN, foi a época que eu fiz esse slide. Banco IBFC, legislação dos órgãos. Bom, aqui é lei seca. Aqui tudo isso aqui é para dizer que é lei seca. Quando você for estudar com o material da PMRN, perdão, da PM Paraíba, independentemente, quase que não sai, do cursinho, tem que ser texto de lei. O material tem que ser feito baseado 100% no texto de lei. Por quê? Faz parte do estilo de cobrança da banca. Então eles vão pegar o texto de lei e transformar em questões. Tanto é que foi assim que eu fiz o projeto da PM Paraíba. Eu peguei a legislação, a lei 3.909, se não me engano, que fala sobre o Estatuto da PM Paraíba, e transformei em questões. Transformei em texto de lei,
transformei em teoria, explicação e fui complementando tudo. Depois que eu fiz tudo isso, aí sim eu comecei a entender melhor, até mesmo a leitura textilei. Então a galera que segue, estuda pelos materiais aqui do resumo, principalmente em legislação municipal, legislação estadual, esses órgãos conseguem desenrolar bem. Tanto é que na PMRN o índice da galera que fez a prova da PMRN foi 9,10. 9,10, eventualmente foi 8, mas a galera saiu muito bem porque estudou legislação seca e de forma objetiva com os materiais daqui e conseguiu desenrolar. Próxima matéria, nós temos o que aqui? Informática. Bom, para informática, vou daqui dar um zoom para vocês. A cobrança da informática ela é sempre mais básica, ou seja, ela vai, aqui eu costuma ser básica, abordando principalmente os softwares de escritório, ou seja, Excel, Word, PowerPoint, um destaque para o programa Excel. Se uma prova da PMI, uma prova da IBFC não vier uma questão da Excel, possivelmente essa prova não é da IBFC, certo? Sempre vai ter uma questãozinha ali de Excel, perguntando a função tal, a função para que serve essa função. Eu coloco uma tabela e pergunta qual é o resultado dessa tabela. Aí coloca lá as funções e você tem que desenrolar. Geralmente são questões fáceis, certo? Não vai ser aquela questão muito difícil, mas você tem que saber. Então, o melhor jeito de aprender esse tipo de assunto é na prática, certo? Bora aqui aumentar. Bom, situações de problemas, ela também costuma cobrar. Cadê o mouse que eu perdi aqui? Achei. Bom, e por fim, conceitos como segurança da informação. Perceba que segurança da informação não está na etapa da PEN Paraíba até então. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje cedo eu fiz um outro vídeo com apostas do que eu acho que vai vir na prova da PM Paraíba. Eu acho que vai vir na mesma pegada da PMRN, com até o mesmo conteúdo programático bem similar, levando em conta que a PMRN veio 8 matérias ali, deu uma diminuída, que foi Geografia e História, do ETAL 2018. Do mesmo jeito que eu acredito que vai ser agora na PM Paraíba em 2023. E também vai ficar bem mais, como se diz, objetivo o estudo. Vai ficar bem melhor de se estudar, além do ETAL 2018. O ETAL 2018 veio muito estrinchado, veio lá dizendo inciso tal, artigo tal, e tudo isso eu acho mais cansativo de se estudar. Então, se vier simplesmente perguntando direito à vida, propriedade, segurança da informação, assunto tal, vai ser mais fácil, certo? E é assim que eu o estilo de cobrança da banca. Banco IBFC para legislação e conhecimentos de direito. Pronto. Feito eu falei anteriormente, o enfoque está no texto de lei. Texto de lei, licitações. No caso da gente não tem administrativo, até então, acredito que não vai vir também direito administrativo, por mais que seria legal, mas não vem até então. E aqui é estudar a lei seca. Lei seca é essencial para você conseguir desenrolar as questões da IBFC. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que com isso a gente encerra esse slide aqui. Então, aqui é um resumão do que eu falei até então. Bora ler aqui rapidão para finalizar o vídeo e vocês já ir para o estudo. É o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A IBFC é uma banca clássica que faz questão de carreira policial, muito usual. A dificuldade da banca por si só, ela fica entre média e alta. O tipo de questão é sempre questão de múltipla escolha, ABCD ou ABCDE. A gente já sabe que nossa prova da PM Paraíba vai ser de ABCDE, que está na licitação. Então, nada mudou até então. Aqui é o seguinte, penalização por chute. Não existe penalização por chute. Ou seja, caso você não saiba a resposta, você pode chutar. Simples. Na CEF não é aconselhável que você faça isso. Porque se você errar uma, você perde a outra. Então, erra uma, perde duas praticamente. Você perde a que errou e outra. E se for questão de múltipla escolha, geralmente você perde 0,25. Mas não assim é uma penalidade. Então, para a CESP não rola o chute. Mas para a IBFC, pode chutar. Beleza? Penalização por chute não tem. Pegadinha não é conhecida por realizá-las. São questões bem clássicas. Ela vai lá e quer saber se você sabe. Sabe isso aqui? Bom, então segue adiante. Enunciados, objetivos e cursos. Como eu disse, a banca IBFC é muito boa para fazer questões. Eu particularmente gosto bastante. Textos geralmente extraídos da literatura brasileira. Em especial, crônicas. Bom, eu tenho vários livros de crônicas aqui, não está por aqui. A gente mudou o estúdio, não sei se você percebeu, mas agora tá diferente, a gente está fazendo umas mudanças. Mas os livros estão ali. Botei um bocado de livro de crônica, do Moacir Clear, que a IBFC usa muitos textos dele, Luiz Fernando Veríssimo, e outros. Agora não lembro mais.
mas tem vários escritores aí que ela utiliza textos que eu já vi aqui em livros também. Então, para quem lê crônica, para quem gosta de ler, é geralmente um presente ali na hora da prova. E ela também gosta muito da banda O Rapa. Já percebi, né? Que é 3 questões do Rapa com letras de música. Banca semelhante, Fundação César Gran Hill. Não tem questão suficiente? Vai lá para César Gran Hill que você consegue desenrolar. E matéria de destaque, língua portuguesa. A língua portuguesa ela se destaca bem na prova da IBFC. Eu, inclusive, fiquei de fora da IBFC em Paraíba 2018 por português. Fiz uma boa nota, fiz uma boa prova, mas em português eu fui terrivelmente ruim, terrível. Então, levei o corte. Mas, agora o jogo é outro, a gente está indo com outra mentalidade, mais experiência. Espero que você também esteja indo com essa cabeça mais direcionada e faça uma boa prova, assim como eu também espero que eu faça, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Esse aqui é um resumão da IBFC Papel em Paraíba e estamos abertos aí para poder tirar dúvidas do que vier. Valeu!